Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 15. João, capítulo 15, vou ler os versículos de 1 a 11. É o texto do calendário, do Evangelho, do calendário cristão para esse domingo. Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Enquanto você está achando, a palestra ontem do Cláudio Lencesa foi abençoadora e todos que aqui estiveram se sentiram assim muito edificados por nos trazer essa visão não só da relação, mas do status entre religião e fé. E como eu afirmei hoje, nós vamos programar uma próxima e agora vamos ouvir e conhecer um pouco mais sobre espera que eu já esqueci. Israel e palestinos. Nós vamos aprofundar um pouco o nosso conhecimento, não só sobre o ponto de vista bíblico, mas entender no âmbito das relações internacionais este conflito e suas implicações. Mas vamos para a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Irmãos, eu tenho feito uma leitura da Bíblia, assim, sobre o ponto de vista da humanidade das pessoas. Às vezes, a leitura que a gente sempre faz da Bíblia é procurar ver o ponto de vista de Deus. Isso está certo. Eu acho que precisa ser feito dessa forma mesmo. Mas a gente corre o risco sempre de tirar os momentos, as ações, os gestos do campo da naturalidade da vida, do dia a dia, e passa a soar a palavra de Deus como uma coisa tão distante da nossa realidade que, num certo sentido, a gente chega mesmo até a duvidar, porque a gente vê e quer ver os milagres, os acontecimentos narrados na Bíblia no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. E aí, ao olhar pelo ponto de vista da humanidade, você precisa reler esse texto aqui, e isso é que eu enfrento nessa manhã com você, não sob o ponto de vista de um Deus déspota, de um Deus que está dizendo, olha, vocês estão debaixo de mim, se não fizer o que eu mando, vocês vão se ferrar, me permita uma palavra. Olha, tem que vir aqui, tem que comer na minha mão, se não for assim, não vai dar certo. E se você voltar a ler esse texto com essa cabeça, você tem uma interpretação completamente equivocada do que Jesus está falando. Porque Jesus, na verdade, ele está olhando para a sua vida, para a minha vida, como aquele pai que sabe que as suas palavras, que sabe que as suas ações, que sabe que as suas escolhas estão te conduzindo para um momento na sua história que vai ser ruim, sabe para quem? É para você. Sabe que muitos dos nossos pensamentos e decisões, eles, num primeiro momento, para a gente imagina que são os melhores, mas são autodestrutivos. E isso, você precisa ler esse texto como uma constatação. Jesus olhando para a minha vida, olhando para a sua vida, dizendo, olha,
se não for comigo, não vai dar certo. Eu me proponho a estar com você, eu me proponho a te salvar, eu me proponho a te conduzir, eu me proponho a ser o alimento fundamental na sua existência. Veja só, nós chegamos nesse momento aqui, em João capítulo 15, que o ministério de Jesus estava passando, desde o seu milagre, primeiro milagre do casamento em Caná da Galileia. Muita coisa aconteceu, você sabe disso, enfrentamentos, milagres, ensinamentos, curas, resistências. Você sabe que ele chamou os 12 discípulos, mas não foram só esses, outros discípulos o seguiram, ele os ensinou, ele os viu tropeçar, mas agora a cena muda. Seu ministério e a sua vida, digo de Jesus, estão caminhando para o final. Jesus, diz o texto imediatamente anterior, ele entra em Jerusalém, e a sua maneira de falar, inclusive, ela é transformada. E no capítulo 12, se você tiver o cuidado de ir lá ler, a partir do versículo 44, ele faz um resumo da história, para nesse processo de ensino e aprendizado que ele propõe aos seus discípulos, ele lembre uma vez mais quando ele disse, Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou é esse que tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. O Senhor Jesus faz questão de uma vez mais recordar e deixar claro não só a sua missão, mas os seus propósitos. Os discípulos se revelam. Eles colocam para fora o que está verdadeiramente dentro do coração. E aí, se você fizer a leitura do Evangelho de João, você vai perceber que num curto espaço de tempo, dos 12 discípulos chamados, 5 deles aparecem com reações contrárias à mensagem que ouviram. No capítulo 12, versículos 36 e 38, é revelado que um deles negaria Jesus, que foi Pedro. No capítulo 13, os versículos de 21 a 30, mostra que dentre deles haverá um traidor, que foi Judas Iscariotes. No capítulo 14, o versículo 5 a 7, mostra que um deles seguia Jesus sem entender a mensagem de Jesus e o seu objetivo. Quem foi esse? Tomé. Mas não para por aí. Nós vemos no capítulo 14, os versículos 8 a 9, outro que não reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Esse foi Filipe. Mas tem um que não entendeu, capítulo 14, versículo 22, que não entendeu o papel do Filho de Deus. Esse foi o outro Judas, não é o Iscariotes, 5 dos 12. Mas calma aí, não vai julgar nossos irmãozinhos não, porque há momentos na sua vida e na nossa vida que a nossa cabeça insiste em não confiar, em não acreditar, em não querer entender qual é o projeto de Deus e acreditar somente no que os olhos estão vendo, ou quem sabe, no que os olhos não estão vendo. E assim, a gente se deixa entorpecer pelas emoções do momento, do estado em que está vivendo, e perde o rumo, e descrê, e não percebe que o Jesus é o mesmo ontem, hoje o será para sempre, e continua a dizer, permaneça em mim. Você percebeu que nesse texto em João 15 que eu li, a palavra permanecer, ela é repetida exaustivamente, permaneça em mim. E a resposta de Jesus para todos esses
ele insiste: eu vim para salvar, e vocês não estão, nem ficarão sós, estou convosco. E aí ele está nos dizendo: aprendam a gozar a presença de Deus revelada em mim, Jesus. E aqui ele utiliza como uma figura pedagógica, nesse texto, a videira. E ele fala de uma maneira tão clara que para o povo da Palestina, ele não precisava entrar em detalhes sobre o que era uma videira, como cuidar de uma videira. Ele utiliza os elementos agrícolas do cuidado com a videira para exemplificar a relação dele, Senhor Jesus, conosco. Jesus, ele cita os passos no processo de produção da uva que faz dar resultado, que faz chegar ao objetivo, que é a uva graúda, saudável, o fruto que se dá e que serve não só para o alimento, para o vinho e para as utilizações que se queira dar. Aprendam a gozar a minha presença, diz Jesus. E é isso que ele quer nos ensinar nessa manhã. Primeiramente, falando e tendo como elemento pedagógico a videira, ele nos ensina que ramo dá fruto. Ele dá fruto. O objetivo do ramo é o quê? É dar fruto. Você não cria uma videira para poder ver o bracinho e a folhinha. A videira você a planta para que ela dê fruto. É esse o objetivo. Mas para que isso aconteça, o versículo 2 nos ensina que é preciso um processo que na viticultura se chama de um processo de limpeza, de cuidado. Porque a vida, a presença de Deus na vida, ela dá fruto. Isso é a primeira coisa que a gente precisa ter como referência. Que não é pura e simplesmente no domingo de manhã você vir à igreja e receber umas mensagenzinhas de autoajuda, de estímulo, dizer que Deus é bonzinho e que se você for bonzinho a vida vai melhor, e hoje à tarde assistindo a televisão você já esqueceu disso tudo e não se produz em vida, em significado que transforma, que continua a manter a paz apesar das lutas, das dificuldades, que faz enxergar que tem um propósito na sua existência, que o momento atual que você vive não pode ser determinante para o todo, ainda que o momento que você esteja vivendo seja de extrema realização, de felicidade. A vida é feita de chuva e de sol. A vida é feita de tempestades e de calmarias. A vida é feita das condições que a gente enfrenta, e as condições não podem determinar a nossa relação com Deus. É óbvio que ninguém aqui vai agir como um bobo alegre em dizer: Senhor, obrigado porque eu estou sofrendo o que eu nunca sofri na minha vida. É óbvio que não, mas a gente também não pode agir como aqueles que, sem esperança, acham que diante da primeira dificuldade é como se o mundo tivesse acabado, como se não houvesse um amanhã, como se Deus não existisse ou tivesse abandonado, ou o que é pior, não tivesse poder para lidar com a situação na vida que eu e você desenvolvemos. Há pessoas que passam anos falando de Deus, ouvindo de Deus, desenvolve uma relação religiosa cheia de obrigações, mas não veem, não sentem, nem experimentam o fruto da presença de Deus. E na verdade o que isso revela? Que não conhece quem é e o que é a presença de Deus. Mas Jesus faz questão de deixar claro o que acontece onde Deus é presente. Há resultado, há consequência, há fruto, e mais do que isso, a coerência. A coerência. Insisto com você nessa coisa absolutamente cartesiana. Videira da uva. Videira da uva. É a coerência de vida que o Senhor Jesus nos propõe. Em continuar a plantar abacate e achar que vai nascer uva. E achar que a gente pode colher uva sem ver o plantio e sem ver a necessidade
de que a videira precisa ser cuidada. Porque para garantir a frutificação do ramo, é preciso tratar dele. E aí a gente pode usar essas figuras que nos ajudam a compreender que tratar do ramo é eliminar a sujeira, é eliminar as contaminações, é dar o remédio para que as pragas não tomem, porque o ramo ele passa por um processo para chegar a frutificar e muitas vezes para melhorar a qualidade do que se produz. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar alguma vinícola, mas uma coisa que eu sempre percebo, já fui a algumas, e percebo é o cuidado. E às vezes eles ficam preocupados em nos informar sobre o processo. E eu confesso para mim que o que mais interessa não é o processo, é o produto. Eu quero ir para aquela sala famosa que tem o produto, né? Mas é tão importante. Mas eu aprendi uma coisa ao longo do tempo, que é para o viticultor, o mais importante é o produto para que ele tenha certeza, é o processo, para que ele tenha certeza que o produto dele será o melhor. Será o melhor. E o ramo passa por esse processo até chegar a frutificar. Durante a vida, Deus proporciona isso a mim e para você. Eu não sei. Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa pensar nos processos de Deus na nossa vida. Os processos de Deus. Em vez de ficar buscando só as conclusões, a conclusão não é agora. A conclusão é o processo, agora, nesse momento. Ver a condução de Deus. E quando Deus olha o ramo, Jesus fala o seguinte: estou vendo o ramo. Eu vou precisar cuidar desse ramo. Eu vou precisar limpar esse ramo. Não tem jeito. Esse ramo, ele não tem condição de se autolimpar. Ele não tem condição de ver quais são os defensivos que ele vai precisar utilizar para ver afastar das pragas. Não, eu vou ter que fazer. Na verdade, sem mim, nada podeis fazer. É por isso que ele diz, em Romanos capítulo 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque Deus tem um propósito. Ele tem um propósito. Eu posso não entender, eu posso reclamar, eu posso não gostar, mas eu preciso confiar. Como o ramo, há pessoas que precisam de um banho, outros de uma raspagem, outros de receber inseticida, ou quem sabe um enxerto, poda, extração das partes. Tem gente que precisa, tem ramo que precisa de chuva, outros de sol. Tem gente que precisa de frio para se perceber abrigado. Tem gente que precisa de calor. Tem gente que precisa de adubo porque não tem mais o que dar. Nós estamos falando, sabe de quê? Das condições da vida. Aprendam a gozar da presença de Jesus, é o que ele está falando. Aprenda o tratamento que Jesus nos dá para oferecer frutificação. Insisto, ramo dá fruto. Permaneça em Cristo, versículo 4, e verá o que Deus faz na sua vida. Mas nesse processo de aprendizado, ele não para aí, ele nos ensina uma segunda coisa. Entenda, o que gera o fruto é a videira, não é o ramo. O que gera fruto é a videira, não é o ramo. Tem 3 pessoas aqui dentro que vão discutir isso comigo depois, tenho certeza, reverendo Miguel. Tenho certeza. Mas veja o versículo 4. E dizer para você com toda tranquilidade que ao longo do século XIX, 2 pragas colocaram em perigo a sobrevivência da cultura da videira, da vinha. Os nomes diferentes, os nomes interessantes, inclusive algumas uvas disseram até que desapareceram. Uma delas, né, seu João, Carmener, ela andou desaparecida e de repente se redescobriu uma dessas, uma pequena semente da Carmener no Chile.
E isso era uma uva que era europeia. Destruição quase que total. E por isso se criou um estudo que reconhece e precisa classificar as chamadas castas da videira. E nesse estudo sempre se procurou os melhores, como gerar as melhores condições. E o foco não estava na uva, sempre esteve na videira. Sempre na videira. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Videira, que aqui é a figura da fonte da vida, aquilo que origina, aquilo que produz, aquilo que causa. E aí você entende o versículo 5, Jesus dizendo: eu sou a videira. E a pior coisa que existe é ramo com síndrome de videira. É ramo que acha, olha que uva linda que eu fiz, tolinho. Aí Jesus mais na frente está dizendo, se não der fruto esse ramo, o que é que eu faço? Vai ao cortado, vai agora, dá fruto cortado. Você não consegue sem mim. Se a videira for Jesus, ela dá fruto. Se o ramo permanecer na videira, dá fruto. E aí não se assuste não, porque há ramo que se acha, né? Há ramo que se acha. E quem sabe porque deu umas uvinhas, declara até a independência da videira. Qual é a consequência? Morre. Morre. Há ramo que não dá fruto, esse é pior, né? Tem aquele que dá fruto e acha que o mérito é seu. Até a próxima estação, quando sente as necessidades e vê que não aconteceu da mesma maneira. Mas tem um pior, é o ramo que não dá fruto. E acha, eu estou ligado à videira. É uma autodeclaração, mas não dá fruto. É dose isso. Aí o versículo 2 diz para a gente, esse tipo de ramo, ele é cortado. Irmãos, a mensagem da experiência de quem viveu o que nós vivemos, aquele que seguiu a vida que eu e você seguimos, a conclusão é essa: sem mim vocês não conseguem. Sem mim vocês não conseguem. Isso não é subserviência. Essa palavra de Jesus para a gente é que a gente precisa reconhecer dependência dele. Dependência dele. Dependência em amor. Aí você quer ouvir a oração da dependência? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. É aquele que reconhece, isso é humanidade. Davi, você já sabe disso, já disse, amo Davi. Por causa disso, ele declara as suas fragilidades, as suas fraquezas. A alma se abate. A alma se abate. Há certas circunstâncias, como diz no jargão popular, os 4 pneus da vida arreiam e dá vontade de parar. Mas aqui está falando e nos ensinando, Davi, espera em Deus. Dependência. Lembre-se, quando você se desespera, é o ramo achando que não precisa da videira. É ramo achando que o fruto depende dele. Espera em Deus. Ah, você concorda comigo? Então faça comigo uma declaração de dependência. Escute e faça essa profissão de fé. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Dependência. Dependência. As forças com as quais eu não tenho, as possibilidades que eu não vejo, as condições que não estão diante de mim, não serão essas as minhas dependências. Continuarei dependendo da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Aprendam a gozar da presença
do Senhor. Mas finalmente, Jesus, nesse texto que está lidando com discípulos como nós, inconstantes, frágeis, que afirmam sua fé de forma definitiva e bambeiam no momento seguinte, ele está nos ensinando que esta dependência não é para escravidão, mas é para suprimento. Para suprimento. A videira não tem ramos para dizer que os tem. Não é para dizer, não é o Jesus que está dizendo o seguinte: ó, esse povo todo, isso é tudo meu. Não é uma arrogância da divindade que subjuga, que quer prender. A videira tem ramos para, através deles, produzir. A videira tem ramos para alimentá-los. Os ramos não têm como produzir alimentos. Esse alimento vem através da videira. Ali há suprimento. Jesus, com isso, está explicitamente declarando: só em mim vocês encontrarão suprimento para a vida. E aí, você chega no versículo 7 e descobre Jesus afirmando isso: pede o que você quiser e vai ser feito. Eu não sei você, mas é bom ouvir isso. Mas o meu coração, ele se inquieta. É qualquer coisa mesmo? Você acredita que é qualquer coisa? Uma coisa é ler, outra coisa é repetir, e outra coisa é ter a experiência com Jesus. Pede o que quiser e vos será feito. Você tem a experiência? Mas olha só, não desvincule das duas coisas primeiras que eu falei. Não desvincule. Não venha aqui querer ser ramo sem se perceber parte da videira. Não venha aqui levar uma vida que você não busca o alimento da videira. Ah, mas você quer pedir e quer receber? E isso aqui, eu falo para gente que tem fé. Isso aqui eu estou falando para gente que duvida. Estou aqui falando para gente que não crê. Mas Jesus está nos ensinando e ordenando de como é a relação com Ele. E a afirmativa continua a ecoar: sem mim, nada podeis fazer. Veja onde você está hoje. Veja onde você chegou. Porque é curioso, né? Tem certos momentos na minha vida, na sua vida, que a gente está reclamando das coisas não acontecem, não reclamando, e ficamos assim nessa amargura na vida, das situações. Nós somos incapazes de alimentar ou de refletir, mais do que isso, de refletir sobre o que nos fez chegar a esse ponto. O mundo é culpado, a vida é culpada, as pessoas são culpadas, todo mundo é culpado, mas eu não tenho a hombridade e a humildade para dizer: Jesus, eu não aguento, eu não consigo, é impossível aos olhos dos homens. E aí automaticamente vem a lembrança do versículo: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus, e para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Versículo 8, veja aí: o resultado da minha vida glorifica a Deus. A videira que me alimenta e me faz dar fruto me mostra que esse resultado glorifica a Deus, porque eu estou alinhado com a sua vontade, e ela é boa, ela é perfeita e agradável. Isso para você é uma afirmação ou é um questionamento? Posso falar essa frase de duas maneiras: crendo ou duvidando. O resultado da minha vida glorifica a Deus. Eu posso desenvolver aqui: glorifica o quê? Olha o caos existencial que eu estou vivendo, olha a falta de expectativa, olha o marasmo na vida, olha a irritação que eu vivo continuamente.
E Jesus continua a te oferecer: a minha paz vos dou, a minha paz. Versículo 8, ainda, presta atenção na expressão: e assim vos tornareis meus discípulos. Ué, eu estava enganado quando eu li o texto. Eu pensei que Jesus estava falando para seus discípulos. Mas na verdade, não basta, ser discípulo não é autodeclaração. Porque isso seria igual a um clube, basta eu comprar o atestado. E alguns acreditam assim, né, Reverendo? Vem aqui, joga um dinheiro naquela caixinha ali, pronto, já está tudo certo com a divindade. Não é assim. É a percepção de que o Deus vivo, o Deus da eternidade, Ele se encarna, é gente como eu, e morre em meu lugar, e oferece salvação. Para me tornar discípulo, não basta ir atrás de Jesus, não basta seguir a sua caminhada, ouvir o que Ele fala, ser chamado de cristão, fazer parte do círculo de cristãos, ou até dos 12, eu tenho que estar ligado à videira, eu tenho que estar ligado a isso. Por isso que essa ligação, essa dependência, essa estrutura toda tem um objetivo. Olha o que ele diz: primeiro, o meu gozo esteja em vós, saciedade de vida, satisfação, tranquilidade de que Deus está no controle. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Segunda coisa, o vosso gozo será completo, e isso não é de fora para dentro, isso é mudança do estado de espírito, é mudar os óculos, né? Eu agora estou de óculos novo, fui ao oftalmologista, achando que meu grau para perto, ele estava piorado, e cheguei lá e descobri que o maior problema hoje não era o grau para perto. Eu nunca tive grau para longe, e agora eu tenho grau para longe. E aí, quando eu coloco os óculos, eu vejo você com uma clareza que eu não via, e achava que o problema era da luz da igreja. Mudança no estado de espírito. Convertestes o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Mas também, esse gozo que é completo, é uma restituição. Será que eu vou ser claro? Vamos lá. É aquele estado que muitas vezes a gente se sente de terra arrasada. Sabe como é que é isso? Não tem, acabou tudo. E aí o que é preciso é restituir a alegria da salvação. Esse gozo que Jesus oferece é isso, é restituir a alegria da salvação, esperança, amanhã, o melhor, todas as coisas cooperam para o bem, porque tem certos momentos na vida que misericórdia, né? Dá vontade, para o mundo que eu quero descer, a gente não enxerga coisa que preste, mas esse gozo completo só é possível para o estado de espírito daqueles que esperam no Senhor, porque a esperança do justo é alegria, mas a expectação dos perversos é morte. Dos justos, alegria. É aquela certeza, e eu gosto muito dessa figura, ela é muito forte para mim, apesar de ser uma besteira. Vamos lá. É a figura do menino que chegou o Natal. E Papai Noel vai aparecer. O presente vai estar ali. E ele sempre está. Às vezes muda a expectativa ou muda a realização, né? Eu sempre quis ganhar um autorama. E Papai Noel me mandou 3 carrinhos, Miguel, 3 anos seguidos. Até eu chegar a ponto, será que ele está juntando carrinho para um dia me dar o autorama e eu vou ter um autorama cheio de carrinho? Né? Essa expectativa de que vem. Estado de espírito, irmãos, contrassenso, a pior coisa que existe é crente sem esperança.
É crente que só olha as coisas sob o ponto de vista do mal. É gente que está apostando no pior. É gente que acredita na maldade. É gente que pode fazer o bem e não faz. Sabe o que é isso? Isso é um estado de espírito que não estás vivendo um gozo que é completo. Resumo do que o Senhor Jesus está dizendo: permaneçam em mim, aprendam a gozar da minha presença. Que Deus os abençoe.